Por que contato zero não é ingratidão, não é abandono e muito menos vingança contra sua mãe? Gente, eu venho recebendo uma série de vídeos de vocês sobre essa onda de cancelamento de mães, a dor dessas mães que são abandonadas, profissionais criticando o contato zero, falando claramente sobre algo que não compreendem com profundidade. Então eu vim para trazer clareza com base em prática clínica e em compreensão real da dinâmica abusiva. Para você, filhos e filhas de mães narcisistas que me seguem, porque isso aqui, gente, não é sobre opinião, é sobre entender o que acontece dentro das relações abusivas. Quando pessoas falam que o contato zero ele causa mais dor naquele filho que se afastou, tá ignorando um ponto básico. Esse filho já estava em dor constante. Em relações abusivas, o sofrimento ele não começa no afastamento. Ele já existe há anos. Contato zero, gente, não cria dor. Ele interrompe uma dor que nunca parou. Contato zero não é punição, não é vingança, não é abandono. É um limite extremo, mas necessário, tomado por um filho que já tentou de tudo e não tem mais condições emocionais de permanecer ali. Ninguém corta do nada a mãe da própria vida. Isso costuma ser o último recurso usado por aquele filho abusado que já tentou de tudo. Uma coisa que tem que ficar claro e que precisam entender é que quando existe abuso, o corpo entra em estado de alerta constante. Ansiedade, medo, culpa, confusão. A pessoa não consegue se organizar internamente. E quando o contato é mantido, essa pessoa está sendo sempre reativada. E ninguém se cura dentro da mesma dinâmica que adoece. E mesmo assim, muitos filhos e filhas não conseguem se afastar, porque existe o vínculo traumático, uma lealdade invisível. É o medo de estar errada, o medo de ser castigada, o medo de ser uma filha ruim, de ser ingrata, mesmo estando em sofrimento. Isso, gente, não é fraqueza, é condicionamento emocional. E sim, o afastamento dói, porque ele abre espaço para algo que antes não era possível. O luto de uma mãe viva. E essa dor não é o problema, ela é parte do processo de cura. Você tem que se permitir chorar, sentir raiva. Todas essas emoções vão vir no seu processo de luto e que sim, é muito importante ter um acompanhamento de alguém que entenda das dinâmicas abusivas. Porque se você segurar essa dor, ela não vai desaparecer. E nesses vídeos, muito se bate na dor dessa mãe que foi cancelada, que está sofrendo o contato zero. E essa dor dessa mãe precisa ser entendida dentro dessa dinâmica, porque muitas vezes ela vem do que está sendo perdido. Não é sobre o filho, é o lugar que esse filho ocupava nessa relação. O que essa mãe sente falta? Narcisistas sem controle tem dor. Eles encontram aquele vazio. Quem que vai ser jogada a culpa? Quem que vai se submeter? São dores diferentes. Quem era esse filho, essa filha nessa relação? Era o saco de pancada dela? Era a filha problema? O filho marido dessa mãe roubado pela nora ciumenta?
era o que era explorado, era o que dava reação emocional. É muito mais fácil as pessoas validarem essa dor dessa mãe como filho sendo ingrato do que entender que nenhum filho se afasta de mãe amorosa. Então, antes, gente, de falar em contato zero, antes de dizer que é exagero, é importante entender sobre dinâmica abusiva, porque quando você opina sem conhecimento, você não está ajudando, você está reforçando culpa em quem já passou anos se culpando. E falar hoje sobre contato zero, sem entender de trauma, de abuso, não é cuidado, é desinformação. E se você está em contato zero, eu sei que não foi uma decisão fácil. Eu sei que tem dias de dúvida, de culpa, até de saudade. Mas se você chegou nesse ponto, é porque você tentou de tudo. Tentou entender, tentou manter, tentou fazer tudo certo. E em algum momento isso foi ficando muito caro para você. Então, não invalida o seu processo. Não se abandona para voltar para um lugar que te machuca. Se afastar, às vezes, é o primeiro passo para você se encontrar. Vocês não são filhos ruins por se proteger. Vocês estão se escolhendo e talvez pela primeira vez. Continuem aprendendo sem se perder mais de você. Porque o afastamento, ele não cria a dor. Ele um dia vai interromper uma dor que nunca parou. Boa sorte!